O grande problema do trânsito são os motoristas que fazem do carro uma área de lazer. Ver vídeo, escutar música e se desconectando do trânsito, não entrando em sintonia com o que está acontecendo no tráfego. E eu sei que você fez uma pesquisa, a gente tem aqui o seu livro, Seu Carro, Sua Casa sobre Rodas, que justamente você classificou os tipos de motoristas que nós encontramos. Você podia falar um pouquinho o que é que você encontrou durante a sua pesquisa? Foi bastante interessante, porque fechou 10 anos, de 96 a 2006, para esses 5 tipos de motoristas. Primeiro, a gente começou trabalhando com as pessoas que deixavam o carro em casa, então precisamos estudar o trânsito para inserir a pessoa com fobia. Aí, os 5 tipos, assim, primeiro, os donos do mundo, que é aquelas pessoas que fazem uma conversão, e você conversa com elas, elas continuam dizendo que elas tinham uma visão boa, que está tudo certo, elas continuam tendo razão. Os de comportamento mascarado, que são aquelas pessoas que fazem alguma coisa errada, mas depois elas reconhecem, pedem desculpas. Também brigam no trânsito, né, que usam um pouco o poder. Aí tem os cautelosos, que é o tipo de motorista ideal, e é bastante gente, tem bastante gente, é que os que não são bons motoristas causam um estrago muito grande, né? Aí tem os fóbicos, os ansiosos, que são pessoas que dirigem bem e deixam o carro em casa de medo de não fazer perfeito. E os perigosos por natureza, que aquelas pessoas estudadas na psiquiatria, que a gente sabe que podem ter um surto psicótico, que ainda passam pela avaliação, né? A Adriane sabe bem isso, nem tudo se consegue ali numa avaliação psicológica. E é tão interessante, eu sou apaixonada, apesar dos problemas do trânsito, que agora a gente está caminhando para um 6º tipo de motorista, que é essas pessoas, assim, que a gente não sabe ainda que nome certo que vão dar. Que é aquelas pessoas que são meio cegas para essa coisa do trânsito, ou meio alienadas, que elas estão não percebendo o que elas estão fazendo nesse contexto coletivo, né? Daí isso é uma outra classificação ainda, mas a pesquisa ainda não está pronta. É importante lembrar, você falou da questão da avaliação psicológica, que a partir de hoje mudam as regras aqui no Paraná. O Detran vai fazer avaliações psicológicas no primeiro exame da primeira habilitação, quando a pessoa vai tirar a carteira de motorista, além daquela avaliação coletiva, avaliações individuais. Então, nós tivemos o Detran hoje pela manhã e aí, segundo a direção do Detran, isso deve ajudar a filtrar e até ajudar a melhorar a qualidade do trânsito, de fato, percebendo se aquele motorista isolado do grupo, aquele candidato à habilitação, ele tem condições de dirigir. Agora, é possível descobrir qual é a maioria, quem é que forma a maioria, qual é o tipo de motorista mais comum nas ruas? Ou é complicado? Eu acho que ainda predomina o cauteloso, o que tem cautela, que respeita o outro, que consegue, né? Porque se a gente imaginar esse número de carros, se todos saíssem às ruas, seriam pilhas enormes de carros, né? Parece que em São Paulo daria 6 camadas de carro. Curitiba já está com bastante coisa. Então, assim, pelo número de incidentes e acidentes que o Celso falou, ainda a maioria. Só que quem não dirige de maneira adequada, que provoca um estrago grande. Eu queria fazer um comentário do e-mail, posso? Da pessoa que falou pode, volta aí. Porque são os cômodos que são levados de escritório, então quando vira o momento de área de lazer, que ele chamou ali. A cozinha, o carro. Então, o que se constatou que faz isso. Então, a pessoa usar o carro como um ambiente ali de lazer não é errado, porque as pessoas estão muito massificadas, né? Elas não estão tendo tempo mais de ouvir uma música boa em casa. Tá todo mundo numa pressão danada de coisas. É a maneira que a pessoa faz que está errado. Hoje de manhã, andando no centro de Curitiba, uma pessoa com os vidros do carro aberto, o som numa altura imensa, sonorizando a rua. Nossa, e a pessoa te obriga a ouvir, isso né? Então, é a maneira que as pessoas fazem mas esse tipo de programa que vai fazendo também as pessoas pensarem como é que estão andando lá, né? Ouvir a música no carro, a gente não está falando de certo e errado, o que a gente está dizendo é que se constatou isso, né? Eu acho que eu tenho um e-mail de um cauteloso aqui. É o José, comerciante de São José dos Pinhais, ver se eu tô certa, mas ele diz o seguinte: nunca levei uma multa ou bati no carro de alguém, mesmo assim já levei um grande susto. Acho que as pessoas devem ter prudência no trânsito. Esse é o cauteloso. Parabéns pra ele. E aí vem também o e-mail do Oliveira de Curitiba. Ele tem uma dúvida. Ele diz o seguinte: há um tempo atrás sofri um acidente e o carro que bateu na traseira do meu fugiu. Anotei a placa e gostaria de saber o que posso fazer para que ele pague pelo estrago. Alguém tem uma orientação? O que ele pode fazer? Bom, tenente. O batalhão de trânsito trabalha, na sua essência, com atendimento de acidentes, né? Com educação também, primordialmente, mas nosso grande filão é acidentes de trânsito. Então, existem 2 tipos de modalidade. Uma que a viatura vai no local, que é o levantamento do local de acidente de trânsito, e a outra é o registro de acidente de trânsito.
No registro, essa pessoa pode comparecer ao batalhão de polícia de trânsito, munido dos documentos do veículo, mais os dados do veículo que se envolveu no acidente, e fazer um registro. Com esse registro, esse cidadão pode procurar tanto as varas cíveis quanto o juizado especial. Se for o caso, né, se ele tiver seguro, já pode acionar o seguro de posse dessa documentação. É o documento oficial para... Mas tem que chamar na hora, por exemplo, alguém bateu no meu carro e fugiu. Eu tenho que comunicar imediatamente... Eu anoto a placa, eu posso, sem ter testemunha, sem ninguém, posso ir até o BPTran para fazer esse registro? Pode, sem problema algum. O usuário, né, o envolvido no acidente, vai ao BPTran, vai prestar uma declaração, vai sair de lá com um documento reconhecido dentro dos nossos arquivos, né, vai estar indicando qual o tipo de veículo que tá envolvido no acidente, e com base nisso ele pode entrar nas vias legais. Aí vai para a justiça. Vai para a justiça. O importante é discernir dois tipos de acidente, que o BPTran vai e o que não vai no local. É muito complicado fazer o cidadão entender. O BPTran vai primordialmente nos locais de acidente com vítima. Isso primordialmente, para que o levantamento do acidente, né, a perícia do local, seja realizada com a maior minúcia lá e que seja incluído todos os detalhes. Nos acidentes sem vítima, o BPTran prefere e o Detran orienta que esses acidentes sejam registrados junto ao batalhão. No primeiro dia útil, de posse das informações, as pessoas podem comparecer. Ambas as partes, ou cada um no seu tempo, comparece ao batalhão de trânsito e registra o acidente. Então, vamos só esclarecer, deixar a dica para o motorista. Quando o motorista tiver um acidente com vítima, ele liga para o BPTran. O número qual que é? O 190. 190, liga para o 190. E aí, sem vítima, ele vai depois e registra... Sem vítima, ele pode ir no primeiro dia útil, depois do acidente, comparecer junto ao BPTran, que fica do lado do Detran, no Tarumã. Vamos dar o endereço, então? É Professor Antônia Reginato Viana, número 411, no Capão da Embuia. Do lado do Detran, aqui em Curitiba. Ao lado do Detran, no mesmo bloco. É importante também salientar que, em caso de acidente com vítima, não se remova vítimas nem veículos da via. Então, é importante solicitar o apoio, tanto o SAMU quanto o SIAT, né, acionar o resgate e fazer com que todos os envolvidos permaneçam no local. Claro que a prioridade, nesse caso, é socorrer as vítimas, sempre. Então, fica a orientação. Tenente, me parece assim que seria útil também explicar que, no caso contrário, num acidente em que não tem vítimas, é um favor tirar os veículos para não ficar atrapalhando o trânsito. O importante é garantir a fluidez do trânsito, né? As pessoas têm medo de remover os veículos, mas podem remover, né? Para que seus direitos não sejam prejudicados. Uma questão de consciência, de novo, né? Pelo menos não atrapalhar o trânsito. Ok. Como evitar a violência no trânsito? Participe do nosso programa. A gente vai voltar a conversar mais sobre esse assunto no próximo bloco. E a sua opinião, você pode registrar pelo 0800 643 7555 ou então pelo nosso e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Escreva pra gente. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí.